Tudo bom? Anderson, no canal Estilingue 4A. Eu tenho umas questõezinhas aí que eu vou estar respondendo, que me deixaram nos comentários. Então eu queria agradecer, né, as perguntas ali e o pessoal que tem deixado as suas perguntas, os seus comentários ali. Então, um abraço para vocês aí. E a primeira pergunta ali é do Luciano Lourenço da Silva. Ele perguntou o preço do gatilho pro Estilingue Rifle, esse aqui, ó. Então esse gatilho eu não faço para venda. Esse gatilho aqui eu fiz somente para demonstrar no vídeo. Eu fiz um desenho com todas as partes, né, das peças ali, as medidas. E então esse gatilho eu não faço para venda. A outra pergunta ali é do Marcos Romão. Então ele perguntou quais os tipos de ancoragem e ponto de mira. O ponto de mira e ancoragem ele varia muito de estilingue para estilingue, né? Então eu tenho esse estilingue aqui, ó, é um estilingue que eu utilizo muito para treino, esse aqui. Esse estilingue aqui eu tinha feito ele para puxada no Butterfly Total. Só que conforme a fita foi arrebentando, então eu fui reaproveitando, né? Até a fita chegar a um ponto aqui. Então eu vou utilizar essas fitas até chegar a esse ponto aqui, né? Que é uma puxada curta, digamos assim. Então daí depois desse ponto aqui, aí eu vou substituir essas fitas. Mas ela sempre arrebenta nesse ponto aqui, ó. Então você pode ir reaproveitando, né? Você pode ir encurtando. É claro que conforme você vai fazendo isso, essa questão de você ir diminuindo, isso muda o seu ponto de ancoragem e a sua base de mira influencia também, né? Então esse estilingue aqui, com essa medida que está aqui, ele seria um estilingue para uma puxada em 3/4 de butterfly. Essa puxada aqui, ó. Então o ponto de mira desse estilingue ele se dá nesse ponto aqui, ó, e a minha base de ancoragem, né? Porque tem algumas pessoas que gostam de puxar o estilingue nesse ponto. Eu tenho estilingues também que eu utilizo dessa forma. Então eu puxo e coloco a mão aqui, né? É claro que aqui você vai compensando conforme a necessidade, subindo ou baixando o seu ponto de ancoragem até você chegar ao seu, né, atingir o seu objetivo, o seu alvo. Mas esse estilingue aqui, ele está com uma puxada de 3/4 de butterfly. Ele é um estilingue que ele tem uma abertura de haste de 4 centímetros aqui. E a largura total dele é de 8 centímetros e meio. Então esse estilingue aqui é um estilingue padrãozinho, né? Esse tamanho aqui é um dos tamanhos mais utilizados. Claro que estilingues mais largos, mais fechados, mas entre 4 e 5 centímetros de abertura aqui é um dos tamanhos mais usados de estilingue. E essa fita aqui está no corte 2 por 1,5. Claro que a medida do comprimento dela eu já falei, né, que eu fui diminuindo conforme foi arrebentando, mas eu utilizava ela com 32 centímetros que eu faço o Butterfly Total. Então esse estilingue agora, nesse momento, ele está nesse ponto aqui, ó. Então eu utilizo o toque da fita bem suave nesse ponto aqui, ó, do rosto, e o ponto de mira dele está se dando nessa parte aqui, ó. Então, como eu falei, esse estilingue ele está com 4 centímetros e meio. Eu vou medir novamente aqui. Não, ele está com 4 centímetros, esse estilingue aqui, de abertura aqui. Então, o estilingue com uma abertura de haste maior, o ponto de mira dele sempre se dá na parte mais abaixo. Então, conforme ele vai aumentando a largura da haste, o ponto de mira sempre vai se dar na parte mais baixa. Então, se esse estilingue tivesse uma abertura maior, ele estivesse aqui com 6, 8 centímetros de abertura de haste, então esse ponto, em vez de ser aqui, se daria nessa parte. O estilingue o PPMG, que é um estilingue que eu tenho também, uma hora eu vou mostrar ele mais detalhado aí também, o ponto de mira dele, mas eu já tirei com esse estilingue, já mostrei algumas vezes ele, e aquele estilingue lá, o ponto de ancoragem, ele é um estilingue para uma puxada curta, né? E ele é ideal para esse tipo de puxada. Então eu uso a fita menor. Então a ancoragem dele eu faço nesse ponto aqui. É claro que você vai fazer um ajustezinho aqui, mas por ele ter uma abertura de haste maior, ele se dá nesse ponto aqui. Então o estilingue, quando
conforme ele abre a haste dele, ele aumenta a haste, o ponto de ancoragem sempre se dá mais para baixo. Então tá aí, né? Só respondendo aí a pergunta do Marcos Romão. Então esse estilingue aqui, o ponto de mira dele é aqui e a minha ancoragem é nessa parte aí do rosto aqui, mais ou menos na reta da orelha aqui assim, ó. E eu puxo em 3/4 de butterfly, que é essa puxada aqui, ó. Aí tem a puxada atrás da orelha, que é essa puxada, e essa ancoragem aqui também. Aí vai variar, claro, o ponto de mira. Então o ideal é que você faça um estilingue e você use ele sempre em um ponto fixo, né? Esse estilingue, ele, como eu falei, eu tinha feito ele para o butterfly total, mas eu estou utilizando ele em 3/4. É claro que a pessoa, por ter mais experiência com estilingue, a pessoa se adapta mais rápido, né, ao ponto de mira do estilingue. Então você faz alguns disparos e você já consegue fazer essa correção. Mas para a pessoa que não tem tanta prática no estilingue, isso se torna um pouco mais difícil. E esse fato de mudar o tamanho da puxada também dificulta aí na hora de você achar o seu ponto de mira. Então, para quem está iniciando no estilingue, só uma dica rapidinha aqui. Para quem está iniciando no estilingue, eu recomendaria, claro que tudo vai do gosto de cada um, né? Mas com a experiência que eu tenho em estilingue, o que eu posso estar compartilhando aí é para você que está iniciando no estilingue. Você que nunca atirou com um estilingue desse, com fitas, né? Que ele é um estilingue um pouco mais preciso. Então, o estilingue com elástico de tubos, ele também tem uma precisão muito boa. Mas um estilingue com fitas, você querendo ou não, você tem uma precisão melhor. É claro que a haste do estilingue não vem ao caso, né? Então, um estilingue ele pode ser um estilingue natural ou pode ser um estilingue feito, como esse aqui que eu fiz, mas as fitas, pelo fato da leveza dela e do tamanho que você corta aqui, então você consegue ter uma precisão um pouquinho melhor. É claro que você não vai fazer um estilingue com fitas e que você achar que você vai acertar o alvo com mais facilidade. Isso não vai acontecer. Você vai ter um estilingue com uma qualidade um pouco melhor para você treinar e chegar, né, à sua perfeição, ali ao seu objetivo. Mas para você que nunca utilizou um estilingue, eu recomendaria você fazer um estilingue para uma puxada curta. Então uma puxada curta seria uma puxada nesse ponto aqui, ó. Então você vai definir o seu ponto de mira aqui no seu estilingue. E o ideal é que você nunca faça marcas no seu estilingue aqui para estar utilizando como referência. Porque se essa fita vir a se soltar, você nunca vai conseguir amarrar essa fita no mesmo ponto aqui. Então isso vai mudar sempre um pouquinho. E 1 milímetro que você muda essa marca, ou a fita um pouco mais para cá, um pouco mais para esse lado, então 1 milímetro que você muda em 10 metros de distância, parece que não, mas ele dá uma boa diferença. Mas você vai fazer um estilingue para uma puxada curta, então você define um ponto de mira e a ancoragem você vai fazer ela sempre no mesmo ponto. Claro que você vai fazer essa correção. O ideal é que você nunca faça a correção levantando ou baixando a haste do estilingue. Você usa ela num ponto fixo e você ajusta nessa parte aqui, ó. Assim como a carabina, né? A carabina ela tem a massa de mira, que é a mira da ponta do cano, e você tem a alça de mira, que é aquela mira da parte de trás. Então a parte da frente você nunca mexe, você vai simplesmente regular nessa parte de trás aqui. E isso vai ser como se fosse o seu ponto de ancoragem aqui. Então você vai definir um ponto de mira na haste e você vai fazer a sua ancoragem nessa parte aqui. Aí você vai ir ajustando. Isso é para quem nunca utilizou um estilingue assim, né? Então o ideal é você ter uma puxada, a estica total do seu braço. Aí você faz uma sua ancoragem aqui ou nesse ponto aqui. Algumas pessoas usam o final da orelha aqui como uma base, né? Para você apoia aqui esse osso do dedo aqui no final da orelha, e isso vai servir como uma referência. Então você vai puxar sempre nesse ponto. Então isso é só uma dica para quem nunca utilizou estilingue, né? Eu acho mais fácil você achar o ponto de mira, você ir treinando dessa forma. É claro que depois você pode fazer uma puxada aqui, ó,
e depois dar um toquezinho com a fita no rosto aqui, mas isso depois que a pessoa já adquirir aí um pouco mais de experiência. Então até você conseguir essa experiência, você vai utilizar esse ponto aqui como um ponto de referência, né? Um ponto de ancoragem. Então tá aí, né? Essa é uma pergunta do Marcos Romão. Então algumas dicas legais aí para quem está iniciando ou até para quem pratica o estilingue, mas não tem uma prática, uma certa prática, né? Então tá aí. Outra pergunta é do Valmir Carvalho. Ele falou se ele pode utilizar um garrote de 6 milímetros para um estilingue de 2 centímetros de largura. Então, pela pergunta, eu acredito que seja um estilingue com 2 centímetros de abertura de haste aqui e se pode utilizar um garrote de 6 milímetros. Então, o garrote, o 6 milímetros, ele seria ali o número 200, em medida, né, o número 200, ele é 5 milímetros e meio aproximadamente. Então você pode utilizar, eu tenho alguns estilingues ali, eu até tenho um elástico maciço que eu comprei e eu utilizo ele num estilingue bem estreito, né? Mas o ideal é se você conseguisse colocar as fitas, claro, que depende a possibilidade que a pessoa tem de adquirir essas fitas, né? Mas o garrote ou elástico tubular, né, como é conhecido, como eu já falei em vários vídeos, ele tem muita precisão também. Eu dou muito valor ao elástico tubular, tanto que eu tenho um verde que eu comprei, que é um bem fininho, ele tem 4 milímetros. Então ele é muito preciso, é um elástico muito bacana aquele lá. Então tá isso, a pergunta do Valmir. E a outra pergunta é do Mineiro Caçador. Ele perguntou como usa a mira do estilingue. Existem alguns estilingues que tem uma mira que vem aqui, que é uma mira com fibra ótica, e tem vários tipos de mira, né? Eu prefiro o estilingue usar a haste do estilingue, ou essa parte, ou essa aqui, dependendo da abertura da haste do estilingue. Eu gosto de utilizar sempre a haste do estilingue como referência. E por quê? Porque como eu falei já, você tem uma mira do seu estilingue aqui na parte da frente. Aí esse elástico rebenta, você amarra novamente. Mas você nunca vai conseguir amarrar esse elástico com precisão no mesmo ponto. Então, como eu falei, 1 milímetro que você amarra de diferença nesse ponto, lá na frente vai dar uma boa diferença. Então, se você amarra a sua fita na haste do seu estilingue aqui, mesmo que você amarrou ele um pouco fora da medida que estava, mas você vai ter uma referência, que é esse cantinho do estilingue aqui, ou a parte de baixo dele. Então você vai fazer alguns disparos e você já vai conseguir fazer essa correção. E quando você fica dependente de uma mira no estilingue, se acaso você quebrar essa mira, ou se acaso você perder essa mira, ou alguém mexer no seu estilingue, então até você ajustar, isso vai chegar, né, vai dar um certo trabalho. Então eu prefiro a mira, usando a mira como a haste do estilingue, algum ponto da haste do estilingue aqui, o cantinho ou a parte de baixo aqui, como referência. É claro que alguns estilingues com mira aí, talvez algumas pessoas se adaptem melhor, né? Mas como eu já falei, se você se torna dependente de um certo item aqui, então você vai sempre depender daquilo, né? E se você usa a haste do seu estilingue, então você já vai sempre ter a mesma referência. Então, claro que você vai fazer uns ajustezinhos ali, mas você vai sempre ter um ponto fixo, né? Que esse aqui você vai ter certeza que nunca vai sair do lugar e nunca vai perder e nem mexer, né? Nem sair do lugar. Então, essa é a mira do estilingue. Então, os meus estilingues para puxar para essa largura de haste aqui, eu uso a parte de cima aqui, ó, do estilingue como referência. Na puxada, em 3/4 de butterfly, o butterfly total. E já os estilingues com a haste maior, né, a haste mais larga, eu uso essa parte aqui de dentro do estilingue. Então tá aí, né? Só respondendo a pergunta do Mineiro Caçador. Eu tenho aqui, ó, a fita da Precise 0,75. Eu já tinha algumas fitas, só que estavam usadas, né? Não estavam nos meus estilingues. Então,
Eu fiz alguns cortes aqui, tem umas mais estreitas e essa daqui tá para puxada em butterfly total, que é a puxada que eu uso, né? E eu vou fazer o mesmo que eu fiz com aquela fita da GZK. Então essas fitas aqui são novas, né? Eu vou tirar um par de fita de algum estilingue meu ali e eu vou fazer essa fita, colocar essa fita aqui e vou fazer aquele teste que eu fiz lá. Então eu vou fazer os disparos consecutivos, claro que não de uma vez só, né? Eu vou ir fazendo em algumas vezes, né? Mas eu vou ver aí qual é a resistência dessa fita e com quantos disparos, até quantos disparos ela vai se romper, né? Então tá aí. Talvez para os próximos vídeos aí, daí eu já passe o resultado. E só antes eu quero mostrar aqui, ó. Eu já falei que eu trabalho com cutelaria. Eu fiz um molde de uma bigorna, ó. Então eu vou levar esse molde numa fundição e vou pedir para, né, para fundir ela em aço, no ferro nodular, que é um ferro muito resistente, né? Então, só uma curiosidade aí, né? Que eu já falei que eu trabalho com facas, que eu faço facas artesanais. Eu não faço facas artesanais para venda. Eu faço simplesmente por passatempo, né? Então, isso aí foi uma, um item que eu vou fazer aí. E aí, quando estiver pronto, aí eu mostro. Então tá aí, só respondendo as perguntas aí. Quem não se inscreveu, se inscreve, deixa o likezinho no vídeo. E até o próximo vídeo aí. Valeu!